Eu já queria começar esse vídeo dizendo que é um comunicado oficial sobre a polêmica que aconteceu no terceiro episódio da sexta temporada do De Férias com Ex. Eu peço que tenha o bom senso de assistir o vídeo até o final antes de tecer o seu comentário repleto de ignorância, como se não tivesse ouvido nada do que eu disse aqui. Para as pessoas que estão aí falando que eu tô batendo numa tecla, insistindo em uma tecla desnecessária e que já tá chato falar do assunto, queria dizer para essas pessoas que pode ser chato pra você, porque não é uma realidade que você vive. Pode ser desinteressante pra uma pessoa que não consiga praticar empatia e tentar se colocar no lugar do outro que esteja em qualquer, independente da intensidade, sofrimento. Então sim, eu vou repetir quantas vezes for preciso, vou comentar quantas vezes for necessário, até que as pessoas que queiram e consigam praticar empatia e se colocar na realidade do outro e ter compaixão de entender a dor do outro, entendam o que está se passando. A coisa toda aconteceu quando a gente decidiu brincar de verdade ao desafio, onde todo mundo tinha concordado desde o início que a prenda mínima seria um selinho. Quem não concordou com a brincadeira teve a maturidade de se levantar e sair. Quem decidiu ficar na brincadeira aceitou participar da brincadeira mediante as regras que tinham sido citado antes. O problema todo começou a acontecer quando a Jéssica desafiou o Diego a me dar um selinho. Ele já havia negado outros beijos antes. Ele já havia negado o beijo da Flávia, apesar de que ele realmente não deveria ter dado esse beijo na Flávia porque ela estava em pleno caos com o ex dela que tinha acabado de chegar. Também tinha negado o beijo na Jéssica e logo em seguida negou o beijo em mim. A primeira coisa que me passou pela cabeça foi: poxa, esse cara tá meio sem noção, porque tá todo mundo aqui se beijando, pagando a prenda mínima que a gente tinha concordado e ele não tá querendo brincar. O problema até então tinha sido que ele não estava participando da brincadeira de maneira genuína, entregue e sincera e honesta, como todo mundo estava participando. Mas o problema depois revelou uma face muito mais complicada, mais agressiva e difícil de se entender. Pra mim, na minha opinião, o problema todo não está em ele negar o meu beijo. Afinal de contas, eu beijei muita boca naquele dia de homens que são, na minha opinião, muito mais atraentes do que ele. O problema todo tá instaurado no passo seguinte da brincadeira, onde o Diego decidiu aceitar o desafio imposto pela Jéssica, novamente, de beijar o Caio. Contrário do que ele fez comigo, ele aceitou dar o beijo no Caio. Agora, é preciso avaliar a postura do Diego pra vocês entenderem aonde está a minha indignação. Repito, a minha indignação não está no não ganhar um beijinho de um hétero. A minha indignação tá na diferença do tratamento que o Diego teve comigo para como ele teve com o Caio. E isso não tá relacionado ao beijo. Reparem bem, quando o Diego é desafiado a me beijar, ele já de início me sugere uma segunda opção de prenda. Partindo do pressuposto de que eu, por ser gay, automaticamente, logicamente, aceitaria beijá-lo. Por isso, ele não me perguntou se eu queria beijá-lo. Assim como ele fez com o Caio. Foi um gentleman com o Caio. Perguntou: você se importa? Tem algum problema pra você? Por que que pro Caio ele fez essa pergunta? Se importa me beijar? Tem problema pra você? E pra mim, que sou gay, ele já chegou recusando. Por que que o Caio, heterossexual, merece o respeito e o tratamento de ser questionado antes se ele quer ou não beijar? E por que que comigo, que sou gay, ele já entende que eu com certeza ia querer beijá-lo? Por que que ele enxerga que a minha permissão tem muito menos valor do que a permissão de um hétero, a ponto de nem perguntar se eu quero ou não, mas ter o respeito de perguntar pro outro hétero se ele permitiria que acontecesse? Vale ressaltar aqui mais um ponto de incoerência. Se fosse realmente, como a Jéssica disse lá no chuveiro, que ele não queria brincar, que ele já não queria estar na brincadeira, por que então ele beijou o Caio? Pra provocar a ex dele? Sentido faz um hétero beijar o outro hétero pra provocar a menina? Ainda mais sendo a mina, que é extremamente adepta do amor livre, e ele sabe muito bem disso. Essa atitude de se levantar e beijar um hétero, mostrando que o beijo entre um hétero e o outro hétero não apresenta nenhum risco, logo depois de negar um beijo com um gay, mostra a forma com que o homofóbico significa o beijo com um hétero, mostrando que com o hétero é só brincadeira, e nega a brincadeira com o gay, mostrando que esse tipo de envolvimento com gay com certeza vai ter alguma conotação ou envolvimento sexual por parte do gay. Com o hétero a gente não corre risco nenhum. Com o gay, o gay vai gostar, o gay vai querer. Eu, por ser gay, não tenho a capacidade de conseguir separar as coisas? Sério mesmo que vocês não percebem que ele tá subestimando a capacidade de um homossexual conseguir se comportar em conjunto, em grupo, e trocar esse afeto com héteros sem ter segundas intenções? Pra ele, então, toda a oportunidade que eu tive de trocar afeto com os meninos, eu tava querendo me aproveitar deles, porque eu não consigo ressignificar esse ato. Tem que desenhar mais?
Vocês conseguem entender que a única diferença na brincadeira entre eu e o Caio era orientação sexual? É incoerente usar o argumento atração. Não vou beijar você porque eu não me sinto atraído. Mas onde a regra mínima é um selinho, a atração tem que ser colocada de lado para que o jogo seja honesto. Eu beijei pessoas pelas quais eu não me atraio. Jéssica também. Mina também. Vale lembrar para as pessoas que estão falando a Mina recusou beijar o novinho e ninguém falou nada. São momentos diferentes. Primeiro episódio da temporada, nós não tínhamos regras pré-estabelecidas. No terceiro episódio da temporada, essa regra tinha sido muito bem esclarecida e estava bem clara para todo mundo que estava participando. Então não é justo usar esse argumento para tentar mascarar a diferença de tratamento que houve do gay para o heterossexual. Principalmente porque esse argumento está sendo utilizado para mascarar o tratamento discriminatório que ele teve comigo. Esse é o motivo pelo qual eu me irritei. Não é por não ter recebido um beijo. É por ter recebido essa diferença grotesca de tratamento que é resultado de uma cultura e de um comportamento homofóbico, sim. Pode até ser que o Diego não seja uma pessoa homofóbica, mas ele tem que concordar que a atitude dele foi. E que essa atitude não ofende só a mim. Ofende toda uma classe de pessoas que se sentiu fragilizada comigo naquele momento por ter passado em toda a sua vida situações muito parecidas com aquela. Esse é o exemplo perfeito de homofobia estrutural e velada. Homofobia estrutural por ser um comportamento que já está implícito na cultura do brasileiro, infelizmente, e que tá ali vibrante, claro e expressivo na atitude que o Diego teve comigo, e velada porque ele tentou disfarçar essa atitude com os argumentos que ele soltou lá dentro do programa mesmo, e com os argumentos grotescos que ele tá construindo aqui fora do programa. E talvez eu ache até incompreensível, porque pra você que não vive a realidade de um LGBT, pode até achar que uma atitude, um ato, só seja considerado homofobia se tiver envolvimento com algum tipo de agressão física ou de algum tipo de agressão verbal. Mas não. A homofobia não é só lâmpada na cara. Ela não veste só roupa do pai que mata o filho porque tinha trejeitos afeminados. Ela também se disfarça em atitudes muito sutis que podem estar do teu lado e você não tá percebendo. E quando eu falo sobre masculinidade frágil, é justamente sobre o que passa na cabeça do Diego ao recusar me beijar. O medo que talvez ele tenha da consequência de não ter me beijado lá dentro não é sobre ser cancelado, porque não foram todos que me beijaram lá dentro e a postura dessas pessoas foi diferente da dele. A gente fala de masculinidade frágil, a gente tá falando sobre justamente o que ele pensa que vai ser dito sobre ele quando as pessoas o virem beijando um gay dentro do programa. Os homens que não têm masculinidade frágil se conhecem muito bem e que não têm esse receio, principalmente porque eles estão agarrados e confiantes à sua verdade. E sabem que independente do que os outros vão falar, do que os outros vão pensar das atitudes dele, ele vai continuar seguro da masculinidade dele. Então, pra ele, pouco importa o que vão dizer. Talvez o medo do Diego lá dentro em não me beijar não tenha sido ser cancelado aqui fora, como estão dizendo por aí. Talvez o medo do Diego tenha sido que as pessoas talvez confundissem a sexualidade dele. Mas pra ele, se a sexualidade não fosse frágil, isso pouco importaria. Mais engraçado é que aqui fora tá sendo levantada uma onda de comentários de pensamentos que colocam a minha atitude como uma atitude exagerada. Por que que você tá fazendo toda essa tempestade em copo d'água por causa de um selinho? Ele, inclusive, disse isso. Chega a ser um absurdo você imaginar um homem branco, hétero, cis, privilegiado, querer ensinar pra uma minoria como de fato ela deve receber ou deve reagir à dor dela. Uma dor que é só dela, que ele nunca na vida vai conseguir vivenciar. Na pele. Essa lógica e essa ótica também pode ser utilizada para analisar a atitude dele. Se era só um selinho tão bobo e tão simples, por que que ele teve tanto medo a ponto de negar? Ele poderia muito bem ter utilizado da posição de hétero, branco, privilegiado, mudar o rumo dessa história. Mas não, ele preferiu manter esse comportamento impregnado de homofobia velada que provavelmente deve estar espalhada por toda a cultura dele. E de muita gente pelo mundo todo, porque a gente sabe que ele não é o único que tem esse comportamento. E já tomando gancho sobre o que tá sendo dito aqui fora em relação à minha reação, Diego, que disse que eu tô querendo palco com esse assunto, já esclarecendo que usufruir do meu lugar de fala não é querer palco, é levantar minha bandeira. Diego tá usando da seguinte teoria: atacar é a melhor defesa. Para isso, ele tá levantando hashtags, se apropriando de termos dos quais não pertencem ao lugar de fala dele, para tentar velar mais ainda e disfarçar a atitude homofóbica que ele teve comigo dentro do programa. Pra quem não sabe, o Diego se apropriou da hashtag não é não. Essa hashtag é uma hashtag que nasceu do movimento feminista, que virou uma ferramenta para frear toda e qualquer forma do abuso e do assédio sexual cometido contra as mulheres. Essa expressão, esse termo, essa ferramenta, essa defesa do não é não, ela é utilizada de maneira muito justa e apropriada quando acontece algum caso de abuso sexual.
O Diego tá levantando essa hashtag contra o meu comportamento como se eu estivesse querendo obrigá-lo ou sujeitá-lo de maneira opressora a receber um beijo meu. Primeiro que é extremamente incoerente e digno de passar muita vergonha comparar a situação que ele passou no programa em ter de me negar um beijo com um assédio sexual. Assédio e abuso sexual é principalmente quando o ato é cometido sem o consentimento da vítima. Diego não sofreu nenhum abuso, Diego não sofreu nenhum assédio e não foi obrigado a nada. Ele tanto não foi obrigado por mim que eu me levantei e me retirei da brincadeira. Então, usar a força dessa hashtag, dessa ferramenta, dessa expressão não é não, é assumir uma postura completamente distorsiva do que de fato é essa ferramenta. É se apropriar, usar da força do termo e distorcer o significado dele. E o que mais me assusta é que a grande maioria dos comentários que estão sendo feitos nas redes sociais são por parte de mulheres que estão usando essa hashtag e que desconhecem o real significado desse termo. Ele conseguiu distorcer esse termo, ele conseguiu vender isso pra vocês, vocês estão comprando e estão levando essa palavra distorcida adiante. Verdadeiros fantoches na mão de uma pessoa que nem sabe do que tá falando direito. Ele não é uma mulher e nunca sofreu com machismo pra poder se apropriar desse termo e utilizar como se fosse o lugar de fala dele. Ele não é gay e nunca sofreu homofobia pra dizer pra outro gay que o que ele tá sentindo, que a reação dele é, na verdade, uma tempestade em copo d'água. Nunca sofreu com homofobia pra entender o que é ter esse fantasma assombrando ele a vida toda. A sua atitude de ouvir esse discurso distorcido e se dirigir até um post de uma rede social, tecer um comentário concordando com essa opinião, endossa, apoia e propaga uma atitude homofóbica que se apropria de uma história, de um termo, de um local de fala que não pertence pra disfarçar e mascarar um grande erro que ele teve e que ele tá tendo dificuldade de assumir e de pedir desculpas. Não só pra mim, mas pras pessoas com as quais ele não foi honesto dentro da brincadeira e fora dela, e pra todas as outras pessoas que de alguma forma se sentiram ofendidas com a postura dele aqui do lado de fora. Tantos outros gays que, assim como eu, tiveram que passar por situações muito similares ou iguais a essas em diversos outros momentos da vida e que tiveram de segurar a sua reação. Que eu tive a oportunidade de colocar pra fora e reagir de maneira genuína como eu quis ter reagido e provavelmente porque já estava um pouco mais bêbado e não consegui conter a emoção. Por fim, eu repito, eu vou falar quantas vezes for preciso. Quem quiser achar chato o assunto, não precisa seguir, não precisa comentar, não precisa curtir. Mas enquanto a minha dor for vista com injustiça, enquanto a homofobia vier bater na minha porta, eu vou abrir a boca pro mundo e eu vou continuar gritando. Você achando chato ou não, Diego? Você e todas as pessoas que defendem e concordam com a tua atitude de homofobia estrutural e velada. E pra finalizar esse vídeo, aqui vai um recado pras pessoas que dizem segurar o mastro dessa mudeira comigo. Pros gays que por algum motivo, sei lá qual, acharam que seria mais justo ficar do lado e defender essa atitude homofóbica, de que ele apenas não quis me beijar, realmente passou pela minha cabeça em algum momento que vocês, por terem vivido situações parecidas ou iguais às que eu vivi naquela situação ali, conseguiriam também desenvolver empatia. Vocês também estão endossando traços de homofobia. Mas acho que vocês podem ficar tranquilos, porque quem conseguiu entender o que estava acontecendo ali, que conseguiu pegar o problema que estava sendo escondido ali, com certeza vai continuar combatendo esse tipo de atitude em sua defesa e de todos os outros. Mesmo que você não reconheça.